Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail e o e-mail já fica aqui embaixo na descrição do vídeo também. Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Caso você ainda não seja inscrito, de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui no canal e de hypar este vídeo se tiver aparecendo aí essa opção pra você. Bom, recadinhos dados, vamos então para os relatos de hoje dessa coletânea, em especial do Dia dos Namorados. Eu espero muito que vocês gostem. Eu fiquei pensando muito em qual tipo de coletânea eu poderia trazer, em especial do Dia dos Namorados. Aí eu fiquei pesquisando lá no meu e-mail, né, no Gmail, se tinha, tipo assim, relatos que aconteceram no Dia dos Namorados e tal. Se eu não me engano, tinha um, mas a escrita tava muito ruinzinha. Aí, tipo, só tinha um também. E eu nem coloquei ele nessa coletânea. Tipo assim, foi uma coisa bem aleatória que aconteceu no Dia dos Namorados, tipo isso. Aí eu fiquei, assim, então não tem relato pra Dia dos Namorados, né? Tipo, histórias que aconteceu. Só que aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei, por que não trazer aí os maiores feitiços, né? As maiores atrocidades, eu tô muito nervoso, tá? Que alguém fez aí por conta do amor, né? Tipo, ele tava cego de amor, queria porque queria aquela pessoa e foi lá, fez um trabalho pesado, uma coisa ruim pra outra pessoa. Então, por isso que, né, cá estamos com essa coletânea, porque eu queria trazer algo do Dia dos Namorados e não tinha nenhum relato que ocorreu no Dia dos Namorados. Mas tinha bastante relatos sobre tipo amarração, né, magias, essas coisas assim bem pesadas que alguém ali fez pra outra pessoa por conta de amor. Aí eu falei, por que não? Aí eu selecionei, assim, os que eu achei mais bacana pra essa coletânea, né? Os mais pesados, vamos dizer assim. Então, já até adianto que os relatos de hoje são um pouquinho pesados, né? De hoje não, deste vídeo, porque hoje já saiu um por volta de meio-dia, 1h. Então, esse é o segundo vídeo do dia. Mas já tô avisando aqui, tá, gente? É um vídeo, assim, com os relatos bem mais pesados, tá? Então, se você for um pouco sensível a esse tipo de conteúdo, eu te aconselho a assistir outros vídeos aqui do canal. Mas se não, se você gosta desse tipo de relato, então você está no vídeo certo, tá bom? Esse, assim, não vai ter muitas coisas explícitas, mas as histórias são, assim, são um pouco, assim, são pesadas, sabe? Acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mas agora sim, gente, sem mais enrolações, porque ó, a introdução já tá com mais de 2 minutos, então vamos para o primeiro relato, que se chama O que Fiz por Amor. Oi, Li, me chamo Laura. Tenho 30 anos e esse é meu nome verdadeiro, mas os que vão aparecer no decorrer do relato já foram trocados. E assim, eu sei que eu vou ser julgada, mas hoje eu me sinto arrependida pelo que eu fiz e você pode ter certeza que eu também já pago por isso. Eu sou ex-estudante de psicologia e quando eu comecei o curso eu não era assim uma pessoa louca. Bom, pelo menos não no começo. Eu era só uma aluna comum, calada e bem tímida. Estava no 5º semestre de psicologia quando o professor Marcos começou a dar aula para nossa turma. Ele era diferente dos outros, tinha uma presença forte, sabe? A forma como ele falava, como nos fazia refletir. E eu, assim como uma idiota, acabei me encantando por esse jeito dele. E não demorou muito para eu descobrir que ele era casado e tinha 2 filhos. A esposa vivia postando fotos no Instagram deles em viagens, festas e parecia uma família feliz. E por algum motivo isso me incomodava até que chegou um ponto que começou a me corroer. No começo eu tentei chamar a atenção como qualquer garota faria. Participava das aulas, puxava conversa, mandava e-mail com algumas dúvidas idiotas só para ele me responder. Mas ele era educado e sempre distante. Só conversava o necessário. Bom, passou ali 1, 2, 3 meses até que eu encontrei um livro em um sebo perto da faculdade. E eu fui até lá porque eu precisava de um livro para uma aula em específica. E lá eu acabei encontrando esse livro. Fui para uma coisa e encontrei uma outra totalmente aleatória. E foi aí que tudo mudou. Foi como se o maligno me quisesse ali para eu encontrar aquele livro. E eu o encontrei.
Eu achei um livro que aqui eu vou chamar ele de Flor Negra, Rituais de Amarração e Quebras de Laços. Mas Leandra, ele tinha outro nome, mas eu prefiro não mencionar. Não era um livro popular e nem tinha nome de autor. Era como se fosse um manuscrito sujo e antigo, com páginas que pareciam ter sido mergulhadas em algo que as deixou com um cheiro bem estranho. Mas mesmo assim, parece que o papel foi mergulhado em algo e depois escreveram por cima, sabe? É bem estranho de explicar, mas as folhas eram bem esquisitas. E lá no fundo eu ria um pouco de mim mesma, mas o ódio e a obsessão já estavam no meu sangue. E folheando o livro eu descobri um ritual. Um ritual específico para afastar pessoas, como se fosse para abrir espaço no coração do escolhido. Quero deixar bem claro que eu vou descrever os rituais, mas de forma incompleta. E os nomes dos feitiços também foram trocados, porque eu sei que tem muitos adolescentes que te seguem e talvez até adultos que estejam aí atrás de algo perverso. Mas enfim, o feitiço exigia algo íntimo dele. Eu consegui uma caneta que ele havia usado e esquecido em cima da mesa. E eu precisava de algo da esposa. E seria apenas um nome completo, que não foi difícil, pois eu peguei no perfil dela. Enterrei a caneta junto com uma vela preta que ela estava acesa na hora que eu enterrei e um pano manchado com o meu sangue menstrual, exatamente como mandava. Recitei os versos do ritual por volta da meia-noite. Era algo simples, até cômico, se não fosse o que aconteceu depois. 2 semanas depois, a esposa dele sofreu um acidente doméstico. Caiu da escada da própria casa e fraturou 2 vértebras. Ele começou a faltar às aulas e depois, quando voltou, estava abatido, nervoso. E foi aí que eu comecei a me aproximar, querendo ser uma ajuda, sabe? Alguém que ele poderia desabafar. E foi quando ele começou a me notar e começou a conversar mais comigo, sabe? Se abrir. Disse que o casamento dele andava estranho, que a esposa estava paranoica, que ela sentiu que algo ou alguém a empurrou e que se sentia perseguida dentro de casa. Ele achava que a esposa estava ficando louca e não sabia o que fazer com ela. E eu fingia empatia e ficava ouvindo ali, né, tudo que ele dizia. Mas por dentro eu estava sorrindo. E eu não parei por aí. O livro dizia que para tomar a alma por completo, era preciso selar a ligação com um banquete chamado Banquete das Sombras. Esse era o ritual mais macabro pelo que eu vi ali do livro. E exigia que eu comesse algo feito com um pedaço do escolhido. E ele também teria que comer algo, no caso da minha pessoa. Eu sabia que ele deixava um pente na sala dos professores. Entrei até lá, né, no banheiro onde ele deixava e consegui um fio de cabelo dele. Coloquei em uma massa, fiz um bolo e comi sozinha. Era nojento, mas quando eu terminei, senti algo gelado me atravessar. Na semana seguinte, levei para ele um bolo que eu fiz, porém esse estava com algo meu. E minutos depois de comer, ele teve uma crise nervosa. Eu não entendi muito bem porque ele reagiu daquela forma, já que comigo foi diferente. Mas naquele dia ele saiu da sala e me deixou lá sozinha. E ele ficou dias sem aparecer na faculdade. Até que do nada ele me ligou uns dias depois dizendo que estava sonhando comigo, que não parava de pensar em mim e que pensava em mim durante as aulas, em casa e até quando estava com a esposa do lado. E que queria muito me ver. Bom, finalmente a minha obsessão virou uma relação. Ele cedeu e começamos a nos encontrar em motéis baratos. Ele chorava às vezes, dizia que estava perdendo tudo, que amava a esposa, mas que não conseguia ficar longe de mim. E foi quando a esposa dele tentou suicídio. Ela tomou vários remédios e quase morreu. Aí ele largou tudo e pediu afastamento da universidade. Se isolou e se afastou de mim. E eu me sentia vazia. O amor que eu queria tanto virou ruína. Ele se tornou uma sombra de um homem que eu admirei. Ele estava agora pálido, paranoico e dependente. Me ligava de madrugada, dizia que me via nos cantos escuros da casa.
Ele dizia que eu estava com outro e ficava me perseguindo, mesmo ainda sendo casado e mesmo mesmo quando ele já tinha me deixado de lado. Nós não estávamos nem mais nos encontrando, sabe? E nesse momento, aquilo tudo virou um inferno, pois ele mudou da água para o vinho. E aí foi quando eu decidi sair da faculdade e ir passar uns dias com os meus avós que moram no interior. E eu sabia que lá ele não ia me achar de forma alguma. Ele estava meio obcecado e até chegou na casa onde eu morava armado. Inclusive, nesse dia eu pedi muito a Deus e pedi muito para que ele fosse embora e graças a Deus ele me escutou. E esse foi o episódio que fez eu ir para a casa dos meus avós, pois eu estava com muito medo. Cerca de 15 dias depois, eu fiquei sabendo que ele desapareceu. Deixou o carro na beira da represa que tem em nossa cidade e o corpo nunca foi encontrado, mas acredita-se que ele tenha cometido suicídio. A esposa dele ficou muito mal, mas foi como se a morte dele tivesse sanado o sobrenatural na vida dela, e em alguns meses eu sei que ela ficou bem, assim como os filhos que eles tinham. E hoje em dia eu sei que eles vivem bem. Ele se foi e eu fiquei morando no mesmo interior aqui com os meus avós, né? Moro aqui até hoje. Nunca consegui concluir a faculdade e ninguém entende o porquê saí da cidade e tranquei o curso. E eu nunca tive coragem de contar. Eu trabalho hoje com os meus avós e tenho vontade de seguir por um bom tempo aqui. Aí o relato acaba por aqui, ela não disse mais nada. E assim, olha, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E assim, gente, eu não vou fazer muitos comentários porque eu acho que a própria moça que enviou o relato, ela sabe que quem escuta a história, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui narrando a história pra vocês, eu tô lendo ela pela primeira vez, né? Então, da mesma forma que vocês aí na casa de vocês ficam perplexos ouvindo uma história dessa, eu também fico, e eu acredito que a pessoa que enviou esse relato sabe disso. Então, ela sabe que no fundo a gente pensa coisas, sabe, tipo, ruim por parte dela. Querendo ou não, apesar de que ela era uma pessoa nova na época, eu acho que isso não... Sei lá, ela já tava numa faculdade, então ela não era uma adolescente. E a pessoa ser nova, ela não justifica, sabe? Eu penso assim, fazer tamanha maldade. Então, mesmo que você esteja apaixonada por outra pessoa, eu acho que isso não justifica, não. Então, assim, eu não vou falar muito o que eu penso, porque... pela forma como ela escreveu no início, ela já paga pelo que ela fez, e eu acho que é isso que importa. E o que eu falar aqui também não vai trazer o rapaz de volta, não vai mudar em nada, né? Então é melhor ficar quieta. E vocês também nos comentários, eu conheço vocês, então assim, vocês peguem leve, por favor, tá bom? Peguem leve, porque diferente de alguns relatos que eu recebo aqui, ela até que não foi debochada. Porque teve um outro que eu recebi esses dias, que tipo assim, eu achei a pessoa bem debochada, sabe? Fez várias atrocidades e ainda se glorificou, ficou se glorificando, né? Acho que é essa a palavra, sei lá. Que no final ainda não pagou pelo que fez e vive super bem. Então, tipo, quando são pessoas assim, eu fico um pouco de raiva. Mas no caso, essa moça aqui não, eu acho que ela tem consciência do que ela fez, nunca conseguiu concluir a faculdade. E ela deve ter ali, passar pelo próprio inferno dela, então por isso eu não vou dar a minha opinião. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. E agora vamos para o próximo, que se chama A Filha do Dono. Olá, Leandra, você pode me chamar de Camila. Hoje tenho 27 anos e essa história, bem, ela não é minha, mas ela é da minha melhor amiga Amanda e eu vivi bem de perto tudo que ela e o seu namorado na época viveu. Então posso dizer que eu participei um pouco, vi pelo inferno que eles passaram. Mas enfim, hoje ela é casada com o Diego e tem uma vida aparentemente tranquila. Mas como eu disse, eu fui testemunha do que aconteceu na época em que eles ainda namoravam. Bom, eles estavam juntos há uns 6 anos, firmes e morando juntos, construindo uma vida. Só que no trabalho do Diego tinha uma funcionária nova. Letícia é o nome dela. Bonita, simpática, mas com aquele brilho falso no olho, sabe? Aquela simpatia forçada, bem exagerada. E o pior, ela era a filha do dono da empresa. A Amanda percebeu rápido que tinha coisa errada. E ela me contava tudo. Camila, essa mulher não é boba.
Tá dando comida pro Diego quase todo dia. É bolo, pão de queijo, marmita. E agora tá até trazendo presentinho. Caneca, chaveiro, pulseirinha de proteção. E sempre fala pra ele comer em casa e dividir comigo. Vê se pode isso. Só que assim, a Amanda tem uma sensibilidade absurda. Ela sente muito essas energias. E ela dizia com todas as letras que não sentia coisa boa vindo daquilo. E ela sempre me dizia, eu não deixo ele comer nada que venha dela. E ela sempre reforçava, tem veneno ali. Mas não veneno físico, veneno espiritual. E ela falava sério, tá? E começou a tirar as coisas da casa. Ela não deixava ele comer nada, jogava tudo no lixo. Esses presentinhos também, todos tinham o mesmo destino: a lata de lixo da rua. Ela defumava a casa, passou a pôr sal grosso nas entradas, mas nada disso adiantava, pois a Letícia era insistente. O Diego tentava manter distância, recusava tudo na medida do possível, mas como ela era filha do patrão, ele não podia ser grosseiro. Até que um dia, chegou até na porta da casa dela. Isso mesmo que você tá pensando, Leandra. Eles acordaram e na hora que abriram a porta, tinha um baita de um trabalho feito na porta da casa dela. E nesse trabalho foi usado um animal morto. Eles ficaram bem assustados e entraram em pânico. E foi depois disso que a coisa começou a mudar, e mudar para pior. Começou pela casa deles. As paredes foram ficando úmidas do nada e tinha mofo crescendo até nos armários. A geladeira queimou, a luz da cozinha ficava piscando sozinha e o clima ficou insuportável. E foi aí que vieram as brigas por qualquer motivo. Pouco tempo depois, a Amanda adoeceu e foi do nada. Como se fosse assim, do dia pra noite. Perdeu peso, o cabelo começou a cair e umas olheiras profundas como quem não dorme há dias. Os médicos não achavam nada, os exames estavam sempre normais. E foi aí que ela me chamou e disse: isso é espiritual. Essa mulher quer destruir a minha vida para ter o caminho livre. E foi aí que ela fez o que não devia. Ela procurou uma mulher que resolvia as coisas por debaixo dos panos. Era um tipo de bezedeira que fazia magia. Não sei de onde minha amiga conhecia aquela mulher, mas sabia que ela era porreta de boa nesse sentido. Então Amanda me contou que quando chegou para essa mulher, só chegou e disse: eu quero que ela pare de aparecer, de provocar e de envenenar o meu relacionamento. E se tiver que ser algo forte, que seja, eu só quero que ela pare. Então, a mulher fez um trabalho de volta, mas um dos mais obscuros. Segundo ela, usaram até terra de cemitério, imagem impressa dessa tal Letícia, algumas velas e até sangue de galinha. Eu não sei o que isso significa, Leandra, mas foi o que ela me contou. Ela disse que aquilo iria parar a origem da maldade. Não só a intenção, mas a origem. Eu só sei que 2 semanas depois, Leandra, pasme, sempre quis dizer isso, a Letícia sofreu um acidente. Estava indo para uma reunião da empresa e capotou o carro. Ela não morreu, mas ela quebrou a coluna. Fiquei sabendo pelo próprio Diego, que também é meu amigo. Ele disse que nesse dia eu estava na casa deles e ele chegou em casa branco. E disse que a Letícia não andaria mais. E a Amanda, lá da cozinha, ouviu ele me contando isso e ficou muda. Só depois que eu fui embora que ela me ligou ali com uma voz fria e disse: ela nunca mais vai envenenar nada. Acho que naquele dia ela não quis dizer isso na frente de Diego. Talvez ele nem saiba que ela tenha feito algo contra a menina. Mas enfim, depois disso tudo mudou e a casa meio que se limpou. As brigas cessaram e a Amanda melhorou como se nunca tivesse adoecido. E Leandra, sabe um detalhe bem bizarro dessa história toda? Descobrimos depois do acidente que a Letícia era simplesmente casada. Sim, ela vivia fazendo juras e jogando charme pra cima ali do Diego como se fosse solteira, enquanto o marido dela postava foto deles viajando, jantando, como se nada tivesse acontecendo. Tadinho, e pelo que eu sei, ele está com ela até hoje. Mas enfim, ela nunca mais voltou a trabalhar por conta de sua saúde e, consequentemente, nunca mais cruzou o caminho dos meus amigos. Às vezes eu até penso que
Se o que foi feito, sei lá, não foi pesado demais, né? Mas a Amanda disse que o mal que a Letícia tentava fazer voltaria pra ela de qualquer forma. E assim, até que olhando pra trás, né, acho que ela não estava errada. Porque por mais triste que seja o acidente ali e tal, a Letícia não pensava no mal que ela estava fazendo ao próximo e nem ligava que isso poderia também ter custado a vida da minha amiga e o seu relacionamento. E aí o relato acaba por aqui, então assim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. Também agradece aí sua amiga por ter autorizado a enviar a história. E aí, gente, assim, é complicado. Eu não julgo a questão da moça de fazer o que fez, porque tem pessoa que realmente parece que não sabe, não conhece limite. Às vezes o rapaz tava ali falando, não quero, assim, tentando não ser indelicado por conta da situação, né? E a menina continuava lá insistindo, e mais foda de tudo isso que, tipo, ela era casada também, então, assim, é complicado. Então, eu acho que a moça, né, amiga da moça que enviou o relato, acabou usando as armas que ela tinha, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, você conversar e você tentar ignorar, não funciona. Assim, não vou falar que o que ela fez foi 100% correto, porque, né, a gente aprende, assim, quando a gente começa a frequentar terreiro, pelo menos, que não é bom você ficar devolvendo, assim, com magia, devolvendo o mal com o mal. Mas, né, nesse caso aqui, eu acho que ela não ia parar, né? E a menina também tava definhando, é complicado. Mas, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. E vamos agora pro próximo, que se chama O que Voltou Não Era Ela. Oi, Lilica, me chamo Helena e tenho 23 anos. E, bom, é um prazer estar escrevendo essa história pra você. Sou muito sua fã e comigo mesmo, assim, nunca aconteceu nada de sobrenatural. Mas com a minha família, sim. E tem uma história que eu acho pesadíssima. E foi essa história que eu decidi enviar aqui pra você. No ano de 2012, eu tinha só 10 anos, mas eu lembro claramente, como se fosse ontem. Uma dor que veio que tomou conta de toda a minha família. Minha tia Karina morreu num acidente de carro, voltando do trabalho. Ela tinha 33 anos na época. Meu tio Marcelo, que na época tinha 35, simplesmente desabou. Eles eram inseparáveis. Um daqueles casais que todo mundo dizia que foram feitos um pro outro. Depois da morte dela, ele se trancou no seu próprio mundo. Parou de trabalhar, cortou contato com os amigos e só vivia dentro de casa com as janelas trancadas. E no começo a gente achou que era só o luto, mas com o tempo ficou estranho. O luto estava se transformando em algo maior, sabe? E foi aí que ele começou a ir atrás de formas ocultas para poder ter a minha tia novamente. Mas é claro que só fomos saber disso depois, quando ele nos contou já o que estava se passando em sua vida. Porque, é claro, se a família sabe de algo antes, teriam intervido nisso, sabe? Mas enfim, cego ali pelo luto, ele até chegou a viajar para um vilarejo que fica no interior da Bahia, onde, segundo ele, morava uma mulher que sabia trazer os mortos de volta. Como ele conseguiu ali o contato dessa mulher? Bom, só Deus e ele sabe, pois nunca contou isso a ninguém. Só sei que ele voltou dias depois com uma sacola cheia de coisas. Pelo que eu consegui, minha mãe também conseguiu ver, tinha umas velas, umas folhas secas e uns panos bordados com uns símbolos estranhos e uma foto da Karina, que ficava o tempo todo colado em uma estátua muito estranha de madeira. E foi nesse dia que descobrimos o que ele tinha ido fazer na Bahia, porque até então a família pensava que ele tinha ido para esparecer ou visitar alguns amigos, sabe? Sei lá. Mas não pensávamos que ele tinha ido atrás do que ele foi. Minha mãe ficou apavorada. Disse para ele que aquilo era muito perigoso, que ele não devia estar mexendo com o mundo dos mortos e que ele estava pedindo para abrir portas que não iam se fechar depois. O problema é que ele não escutava mais ninguém. Ele estava cego, sabe? E aí ele começou a fazer rituais de madrugada. Dizia que sentia o cheiro dela na sala e que escutava a risada dela no corredor da casa. E aí ele disse que parece que ela tinha voltado. Não fisicamente, mas em espírito. Só que o problema era o jeito que ela voltou. Eu fui lá um dia com a minha mãe e lembro que entrei na sala e senti o ar muito pesado, como se tivesse uma fumaça invisível. Tio Marcelo estava sentado no sofá com um olhar perdido.
E no canto da sala, onde tinha um espelho bem grande coberto por um lençol, o lençol começou a se mover e aos poucos foi caindo, descobrindo o espelho. E foi aí que ele disse: ela está aqui. E ele falou isso sem sequer olhar pra gente. Ela voltou, mas ela voltou com raiva. E bom, Li, a gente tem uma teoria de que talvez ela vinha pelo espelho ou algo do tipo, pois ele falou isso após o pano ter caído. Eu só sei que nos dias seguintes ele começou a definhar e dizia que o espírito da Karina ficava ao lado da cama dele a noite toda, dizendo coisas horríveis. Que ela ria com uma voz que não era dela, com uma voz meio maligna, sabe? Ele até contou que certa noite acordou com as mãos dela em volta do pescoço e que quando olhou, os olhos dela eram completamente pretos. Disse que o espírito passou a exigir umas coisas dele, mas eram umas coisas que ele nunca quis nos contar. Uma vez ele me contou com os olhos fundos e ele estava com bastante febre nesse dia. E ele disse a seguinte frase: isso que tá aqui comigo não tem o rosto da Karina. Isso que tá aqui comigo tem o rosto da Karina, mas não é ela. Ele começou a escrever várias palavras estranhas na parede da casa e em si também, sabe? Fazendo cortes, mas esses cortes formavam palavras. Começou a apodrecer. Lembro que o teto da casa criou uma quantidade absurda de mofo e as plantas que ficavam tanto dentro da casa quanto no jardim, todas morreram em questão de dias. E insetos começaram a aparecer em todos os cantos da casa. Minha mãe implorou para ele parar. Até tentamos chamar por ajuda, mas ninguém tinha mais acesso à casa. Ele passou a trancar tudo com cadeados. E quem olhava de fora achava que, ele tinha endoidado por conta da morte da esposa. Mas a gente sabia que não era só isso, que tinha algo a ver com as magias, sabe? E geralmente quando íamos até lá tentar algum contato, ele gritava mandando a gente ir embora. Até que em uma manhã de novembro, fomos até lá, mas ele não respondeu. Então, sem ter notícias e como ele não gritava mandando a gente embora, decidimos arrombar a casa. E por conta de não ter nenhum sinal, a gente já esperava que íamos encontrar algo ruim, sabe? Que algo ruim tinha acontecido. E de fato, realmente tinha acontecido, pois encontramos ele morto. E foi dado como um suicídio. Não havia carta nenhuma e só aquele espelho grande de antes que eu mencionei que estava quebrado no chão bem ao lado do corpo dele. E uma marca queimada no carpete em forma de um círculo com símbolos que os policiais também não conseguiram identificar e muito menos a gente da família. Desde aquele dia, ninguém mais quis entrar naquela casa e ela está lá até hoje, mas hoje já é um lugar inabitável que ninguém tem coragem de tocar. Essa casa fica na propriedade da minha família, onde mora praticamente todos os parentes. O lugar é bem grande e essa casa tem quintal e bastante espaço entre as próximas propriedades. E por causa disso, nenhum morador de rua invade, porque fica dentro da propriedade da minha família. E também não conseguimos vender pelo mesmo terreno, pelo mesmo motivo, porque é tudo um terreno só. Mas também ninguém tem coragem de entrar lá ou reformar e muito menos de alugar ela para alguém morar. E aí, gente, o relato acaba por aqui e um beijo. Muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. E, gente, que loucura, né? Até onde as pessoas vão por conta do amor, né? É bem triste porque nesse caso aqui é aquilo, a pessoa ela tava fraca espiritualmente e psicologicamente com tudo que aconteceu. E aí provavelmente ela encontrou a pessoa errada na hora errada, que foi muito o que aconteceu numa coletânea que eu postei ontem sobre seitas, né? Que geralmente quando esse tipo de coisa acontece tanto em seita quanto aqui, né, nessa situação em específico, é sempre quando a outra pessoa ela tá num momento muito grande de vulnerabilidade. Porque,
com certeza, se ele não tivesse passando pelo que estava passando, ele jamais ia se propor a um negócio desse. Então, é muito importante, né? Quando a gente vê, sei lá, um parente, uma pessoa próxima, passando por um momento desse, a gente tem que ficar muito em cima para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Mas é óbvio, né, gente, que eu não tô botando culpa na família da moça, isso, assim, hipótese alguma. Até porque ele era uma pessoa mais velha, né? 35 anos, mora sozinho, então não tem como você também ficar o tempo todo lá vigiando a pessoa. Mas é muito importante, né? A gente tá sempre alertando, né? Eu gosto sempre de alertar aqui, por mais que você esteja passando por um momento muito difícil, por uma dor muito grande, não tenta recorrer à magia, a essas coisas muito pesadas, sabe? Pra poder tentar resolver. Muito pelo contrário, procura um banho de amor próprio. Lembrei de um meme que a minha irmã sempre fica falando. Mas, tipo assim, procura ali, sei lá, um banho de sal grosso, um banho ali revitalizante, sabe? Uma coisa pra te dar uma energia, te dar um up. Vai dar um passeio, um negócio assim. Pede a Deus pra te curar, sabe? Mas não vai procurar essas coisas não, gente. Pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como voltar, você trazer de volta uma pessoa que morreu, isso não existe. É igual a história da Annabelle, né, que acredito que foi inventada pro filme, é a parte lá dessa história. Então assim, não inventem moda não, pelo amor de Deus. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tá? E eu sinto muito pelo seu tio, tá bom? Então assim, vamos para o próximo, que se chama O que a minha irmã tentou me avisar. Bom, essa história, Leandra, aconteceu no ano de 2015 e isso virou minha vida do avesso e fez eu passar a ver as coisas de outra forma. Você pode me chamar de Vanessa e hoje tenho 31 anos. Bom, na época, minha irmã, a Luísa, ela tinha feito uma cirurgia simples, era uma retirada de vesícula. Procedimento comum com uma alta prevista em 2 dias. Mas algo saiu errado, ou pelo menos foi o que nos disseram. No 3º dia ali da internação da minha irmã, ela teve uma parada respiratória. Ficou em coma induzido e os médicos falavam em complicações, mas ninguém explicava direito o que ela tinha. Era tudo muito vago, desconexo, sabe? E eu sentia que tinha algo de errado. E foi aí que começaram os sonhos. Toda noite eu sonhava com a Luísa. E no começo ela só aparecia sentada, me olhando, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas com o tempo, os sonhos ficaram mais nítidos, sabe? Ela tentava falar, só que não conseguia. A boca tremia e os olhos estavam desesperados, como quem quer contar algo muito importante. E em um desses sonhos, ela segurou a minha mão com força e apontou para trás de mim. E quando eu virei, eu vi uma sombra de uma mulher de jaleco branco segurando uma seringa. E nisso eu acordei gritando. No dia seguinte, eu fui até a igreja e pedi para falar com o pastor, pois eu precisava de uma oração, sabe, de uma resposta. E durante a oração, ele segurou na minha mão, ficou em silêncio por poucos segundos, depois me olhou e disse: "Tem uma mulher próxima da sua irmã. Ela veste branco e tem o coração tomado por inveja e desejo. Ela quer que a sua irmã durma para sempre." Aquilo me gelou a espinha. Eu fiquei em choque, mas tudo começou a fazer sentido. Teve uma enfermeira em especial que sempre evitava contato visual comigo. A cara dela sempre estava fechada, fria, e ela sempre me incomodava. E foi ali, como um estalo na mente, que a ficha caiu e algo me dizia que o problema era ela. Nessa época, minha irmã Luísa era casada com o Daniel e eu já tinha visto essa enfermeira meses antes, numa festa da empresa dele. E eu havia visto ela numa foto, mas até então eu não tinha ligado uma coisa com a outra porque eu estava muito desesperada por estar com a minha irmã ali em coma, sabe, Li? E bom, foi aí que eu comecei a investigar. Mexi no celular da minha irmã, que estava comigo, ela havia deixado sob os meus cuidados por conta da cirurgia, e eu tinha a senha. Então, quando eu desbloqueei, eu pude ver algumas mensagens entre ela e uma amiga, falando sobre uma desconfiança que ela estava tendo de que o Daniel estava envolvido com uma outra mulher. E adivinha só quem era essa outra mulher? Exatamente, a mulher que trabalhava no hospital. E eu estou resumindo, mas as conversas, enfim, tudo dava para essa mulher. Eu só sei que eu fiquei possuída de ódio na hora que eu vi isso.
porque eu pensei, né, que quem estava fazendo mal à minha irmã só podia ser ela. Fui até o hospital e pedi para ver as câmeras da ala onde a minha irmã estava. E claro que recusaram. Então eu fui direto para a chefia de segurança, fiz o maior escândalo e chamei a polícia. Um dos guardas ali já me conhecia de vista e eu acho que ele ficou tocado com o meu desespero. E ele deu um jeito de me mostrar a gravação de uma madrugada. A enfermeira aparecia entrando no quarto da minha irmã com uma seringa na mão. Não registrou nada nos papéis e ela injetava algo no acesso da Luísa sem estar em horário de medicação. E aquilo dali foi o bastante. A polícia prendeu ela dias depois e, sob investigação, descobriram que ela estava administrando doses pequenas de sedativos e medicamentos que prejudicavam a função respiratória da Luísa. Coisa suficiente para mantê-la entre a vida e a morte. E sabe qual era o motivo? Ela era amante do Daniel. Tinha certeza de que ele ia largar a minha irmã para ficar com ela. Mas é aquilo, né? Como ele não fazia isso, ela decidiu resolver do jeito dela. E acabou coincidindo que a cirurgia da minha irmã caiu justamente no hospital em que ela trabalhava. Digo isso porque na época a cirurgia foi feita pelo SUS. E aqui na minha cidade há 2 hospitais. E foi um puta azar da minha irmã ter caído justo no hospital em que ela trabalhava. Bom, a Luísa saiu do coma depois de 2 semanas, meio lenta, mas foi melhorando. E até hoje ela se recupera de algumas sequelas. Mas está viva e forte, isso que importa. A enfermeira foi julgada e condenada e também foi presa, mas sabe o que me deixa puta até hoje? Que em 2021 ela foi solta para cumprir o resto da pena em liberdade, já que a minha irmã não faleceu, então não foi visto como algo tão grave. Mas em hipótese alguma ela pode hoje exercer a sua profissão. Enquanto a Daniel, bom, aquele miserável saiu ileso, disse que não sabia de nada e que não fazia ideia das intenções da mulher. E ela também não o colocou como culpado. Só sei que ele foi embora e se afastou de todo mundo. Mas, eu juro por tudo que é mais sagrado, ele não ficou impune. Pode não ter sido a justiça dos homens, mas eu fiz questão de mover forças maiores. Eu tratei de fazer algo pra ele para ter certeza que ele nunca mais teria uma vida boa novamente. E assim foi feito. Hoje ele vive uma vida de lixo, né? Hoje ele vive um lixo de vida. Perdeu o emprego, teve um problema de saúde que ninguém conseguia diagnosticar e ele carrega esse problema até hoje, mora sozinho e ninguém mais confia nele. Todo mundo se afastou, amigos, família, até perdeu o emprego na época. Pois, Leandra, todo mundo sabia que ele tinha algo a ver com o que aconteceu. Não tinha como ele não saber. Mas enfim, quando eu falo que o que é feito com maldade volta, eu sei do que eu estou falando. Minha irmã voltou da beira da morte porque o amor dela por nós era maior que qualquer veneno. E porque eu escutei os meus sonhos e os meus sentimentos. Enquanto aos 2, eu tenho certeza que hoje em dia eles pagam muito pelo que fizeram com a minha irmã. Esse foi o relato e espero muito que você leia. Um grande beijo e muito sucesso. Um grande beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? E, gente, eu tô, tipo assim, boba com essa história, porque assim, simplesmente eles acharam de bom tom. Gente, não era só terminar. Tipo, por que ele não terminou com ela? Cara, não, com certeza, eu também, assim, super acredito que ele tava envolvido sim, tá? Eu não caio nesse papinho de que, ele não sabia, sabe? Eu não caio nisso também, não. Eu tenho certeza absoluta que ele sabia, assim, de alguma coisa. Ele não é, assim... Ele não é santo nessa história mesmo, não. E eu também, cara, não vou te julgar, porque eu entendi o que você quis dizer. Você com certeza demandou contra a vida dele. E assim, não vou julgar porque... Pô, é foda também você ver uma pessoa que fez várias coisas assim com uma pessoa que você gosta e depois ver ela vivendo bem, feliz e tudo mais, sabe? Eu acho isso injusto também. Eu não sou aquele tipo de pessoa que consegue... vou ficar esperando o karma da pessoa. Se eu puder adiantar o karma dela, eu adianto também, tá? Nunca demandei contra ninguém, tá, gente? Mas assim, eu já me vinguei muito, já contei isso aqui. Contei assim por cima pra vocês, mas assim, eu já...
Até hoje, assim, todo mundo que ficou tentando fazer hora com a minha cara, eu dou um jeito de se vingar de alguma forma, porque, gente, eu não consigo. Eu não consigo, tipo assim, ser boa pra pessoa e a pessoa ir lá e fazer uma audácia, assim, comigo e ficar por isso mesmo. Então, eu super entendo o que você fez, porque, querendo ou não, né, sua irmã. E a gente não gosta, né, galera, quando alguém faz alguma coisa, assim, ruim com uma pessoa que a gente gosta, né? Mas, enfim, gente, vamos pro nosso próximo relato, que se chama O Anjo do Fim. Oi, Lilica, você pode me chamar de Clara. É o meu nome fictício e os nomes que vão aparecer no decorrer do relato também já estão trocados. Bom, até hoje eu não consigo falar dessa história com outra pessoa. É algo que somente eu sei. Agora você e seus inscritos, caso você contar no seu canal. É uma história um pouco pesada, já adianto. Trata-se de um tema um pouco sensível, mas peço que maneirem nos comentários, tá ali. Tanto você... Ô, moça, eu não falo tanta coisa ruim não, tá? Quando o relato é pesado. Mas enfim, quantos inscritos do canal. Pois eu sei que eu fiz algo terrível e vocês podem ter certeza que eu me arrependo disso todos os dias quando acordo. Mas enfim, isso tudo era para ser apenas uma estratégia, uma forma de tirar a esposa do caminho, mas virou uma tragédia. Bom, tudo começou quando eu me envolvi com Daniel. Ele era casado com Helena e pai de uma menina doce chamada Alice. E eu queria ele só para mim. Eu estava cega de amor e inveja e procurei ali uma mulher que mexia com coisas pesadas. Disse a ela que queria algo que enfraquecesse o lar daquela família. Algo que fizesse com que tudo desmoronasse. E detalhe, eu era casada na época e também traía o meu esposo, que inclusive é meu esposo ainda até hoje, eu não me separei dele. Mas enfim. Bom, aí ela me deu um enfeite. Um anjinho de porcelana. Pequeno, delicado e com um rosto sereno. Mas o que estava dentro dele era tudo menos sereno. É um feitiço de destruição emocional. É para matar. Vai apodrecer e o que há de bom vai virar ódio e desespero. Só que tem um porém. É irreversível, ela disse. E aí, ela pediu que eu levasse o bonequinho para casa e que eu deixasse 2 dias lá em casa e que depois eu entregasse para quem fosse ali, né, receber o feitiço. Eu cheguei e coloquei o bonequinho na estante e logo a minha filha perguntou o que era aquilo. E aí eu disse que achei, assim, passando numa loja, achei muito bonitinho e comprei. E eu estou falando isso para vocês entenderem que a minha filha achava que o boneco era nosso, era da nossa casa. Enfim, um tempo depois, né, que passou ali os dias que ela pediu, eu entreguei como um presente inocente. Falei que era uma lembrancinha para a casa nova deles. E Helena, tadinha, tão ingênua, agradeceu. E colocou o anjo em cima do rack da sala, bem à vista de todos. E aos poucos, o clima naquela casa mudou. Eles passaram a brigar muito, várias desconfianças e não dormiam direito. E eu via Daniel se afastando dela e eu me sentia vitoriosa, porque quanto mais ele se afastava dela, mais próximo de mim ele ficava. O que eu não esperava era o que viria a seguir. Minha filha Júlia, de 12 anos, era amiga de Alice e um dia foi brincar na casa deles. Voltou meio estranha, calada, e à noite eu vi o anjinho em cima da cômoda dela. Eu fiquei pálida e perguntei onde ela tinha conseguido aquilo. E ela respondeu: eu peguei na casa da Alice. Alguém colocou no rack da sala, mas eu sei que era nosso. Eu lembrava dele daqui de casa, eu acho que alguém roubou. Mas não sei, só sei que eu trouxe de volta. E ela concluiu dizendo: ele pertence a nós, mas eles roubaram e não devolveram, então eu peguei. E foi assim que aquele objeto maldito ficou com a minha filha. Só que na minha cabeça, Leandra, ela tinha pego ali o objeto naquele dia em que eu vi que ele estava no quarto. Mas só depois que eu descobri que não. Ela já estava uns 4 dias com ele ali. E bom, no começo vieram os pesadelos, depois ela começou a ter febres constantes e os médicos não encontravam nada. Os olhos dela começaram a perder o brilho e ela se encolhia no canto do quarto, dizendo que ouvia um choro vindo do anjo e que isso acontecia todas as noites.
O problema é que na mesma noite em que eu percebi que o anjo estava na cômoda, eu joguei ele fora. E mesmo não tendo nada ali mais, ela escutava o choro vindo da direção em que o anjinho ficava. E infelizmente, em 3 meses, ela faleceu. Sem nenhum diagnóstico conclusivo, sem nenhuma explicação. E quando ela partiu, eu soube. O peso da culpa caiu completamente sobre mim e caiu como uma rocha. A maldição não tinha um alvo fixo. Ela se enraizava em quem o tocasse, em quem o aceitasse como parte da sua vida. E a minha filha, sem saber, trouxe aquilo de volta para dentro do nosso lar. Que ironia cruel, não é mesmo? Eu tentei destruir uma família e foi a minha que foi ceifada. Como eu disse, o anjo foi jogado fora. Eu sabia que eu tinha destruído ele e eu lembro que eu comecei a sonhar com aquele anjinho poucos dias depois que a Júlia havia falecido. Aí depois de um tempo eu nunca mais o vi. O mais engraçado, entre aspas, ali, é que se eu não tivesse mostrado para ela e tivesse guardado, ela não ia nunca relacionar ele com a nossa casa depois que encontrasse na casa da família que eu queria destruir. Mas, infelizmente, eu tive a péssima ideia de colocar ele em cima do móvel antes. Mas eu sei que o melhor mesmo era eu não ter feito nada disso, né? Não ter procurado nenhum tipo de magia, nem nada. Bom, essa história ela já tem uns bons anos. Para ser mais exato, já fazem, eu acho que 15 anos que isso aconteceu. E bom, nunca mais consegui engravidar. Eu tive um problema no útero. E acredito que a morte da minha filha e esse problema no útero é o meu karma que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Depois do ocorrido, eu e Daniel terminamos, pois eu percebi que ele jamais largaria a família por mim. Eu era só um passatempo na mão dele. Mas eu fiz questão que ela descobrisse o nosso relacionamento, porque eu não queria que ele saísse impune dessa. Porque tudo que eu fiz foi por amor a ele e ele nunca viu isso, ele nunca viu o amor que eu sentia por ele, que era de verdade. E eles se separaram. Bom, no final das contas eu consegui, né, o que eu queria, mas não foi como eu esperava. E é isso, Li, esse foi o meu relato, é uma história extremamente triste e eu nunca tive coragem de contar pra ninguém por conta de ser algo muito grave. Espero muito que você leia e que você me compreenda. Um grande beijo, tchau, tchau. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, que pesado. Eu até gravei uma coletânea hoje, que ela já tá no YouTube, né? Que eu comentei muito sobre que hoje em dia que eu me ligo mais nessa coisa de que às vezes você tem um presente, né, que era uma coletânea sobre presentes, às vezes tem um objeto, alguma coisa ali, um presente amaldiçoado, ou então até comida, né, e às vezes a gente entrega pra outra pessoa porque a gente pensa, como foi pra mim, se outra pessoa comeu, se outra pessoa possuir, não vai acontecer nada. Mas aqui aconteceu mais um desses casos, tipo, não era nada direcionado a alguém, ela só direcionou muita maldade no objeto e o objeto ia ficar, e aonde ele ficasse ele ia destruir, só que ela não contava que ele ia voltar pra casa dela. Gente, tipo, o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Eu só fico muito triste porque quem acabou pagando por isso foi sua filha, né? E sei lá, né? É bem complicado, a menina tinha toda uma vida pela frente. E realmente eu espero que você se arrependa muito. Você já tem aí o seu karma, né? O falecimento da sua filha, não poder engravidar. E vamos combinar que eu acho que é bem justo, né? A vida, o universo não deixar você pôr outra criança no mundo. Porque, sei lá, gente, eu acho que não só porque sua filha faleceu, mas também pela questão de que a outra família também tinha uma criança. E eu fico pensando, será que em nenhum momento essa moça que enviou o relato, ela não parou pra pensar, nossa, mas tem uma criança naquela família. Será que o que eu tô fazendo não vai ceifar a vida dessa criança? Ou será que esse divórcio não vai fazer a criança passar por necessidade? Então, acho que em nenhum momento ela pensou nisso, ou se pensou, ela pelo menos não ligou, né? Porque ela concluiu as magias, né? Então, só do fato dela ter feito, sabe, uma coisa dessas pra uma casa que também tinha uma família, eu acho que o universo fez certo em não deixar ela ser mãe novamente. Mas eu não vou ficar dando muito aqui a minha opinião, por mais que eu já tenha falado bastante, porque pelo menos ela tem consciência de que errou e sabe do karma, né, que acompanha ela, e
né? Quem sabe depois ela ainda não vai ter que pagar por mais coisas. A gente não sabe qual foi o peso dessa atitude dela perante o universo, né? Mas enfim, gente, de qualquer forma, esses foram os relatos de hoje. Eu quero muito agradecer a todos que enviaram esses relatos. Foram relatos grandes, bem escritos, relatos pesados, né? Então, acredito que a maioria desses relatos aqui não deve ter sido fácil para a pessoa escrever e enviar, porque sabe que vai ter julgamentos. E quando a pessoa tá escrevendo ali, ela tá revivendo tudo que ela passou, então não deve ser fácil. Então, de qualquer forma, muito obrigado. Muito obrigada, porque uma menina me explicou nos comentários, então é sempre obrigada, porque é eu que tô falando. Então, muito obrigada a todos e peguem leve nos comentários, tá, galerinha? Então, é isso. Um grande beijo. Também quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, tá bom? E mais uma vez, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.